Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Grupo J. Mito. Olá, amigos do Agroverdades. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a participação de todos que têm acessado aí o nosso canal no YouTube. Agradecer, pedir que você divulgue o nosso canal, se inscreva, dê um like para que a gente possa crescer cada vez mais aí na mídia social. Hoje nós vamos tratar de um tema da mais relevante importância para os produtores rurais, que é a qualidade de sementes. Talvez seja um dos assuntos que mais tem controvérsia e que os produtores têm muita dificuldade de avaliar o que é uma semente de qualidade. Então nós vamos tratar hoje, nós vamos receber aqui o Anderson da Silva Ricardo, que é um engenheiro agrônomo, mestre em ciência animal tropical e um especialista tanto na parte de conhecimento como de vivência prática no campo para responder essas questões ligadas à qualidade de sementes. Anderson, a gente tem observado, né, ao longo dos anos, né, que sempre você tem problema de semente de baixa qualidade que acabam comprometendo, né, principalmente na área de pastagem, que esse problema tem sido mais sério, né, a implantação em função da baixa qualidade das sementes. O que seriam os parâmetros principais para a gente avaliar se uma semente é de qualidade? Bom, professor, primeiro agradecer, né, o convite. É sempre um prazer falar sobre esse tema que eu amo tanto, que é a questão de qualidade de sementes e formação de pastos, manejo de pastos, né? Em relação à qualidade, a primeira definição e separação que nós temos que fazer é o que é uma semente e o que é um grão, né? Então, as sementes, elas são oriundas de campos de produção de semente. Esses campos têm uma fiscalização federal, estadual, fortíssima, que comprovam as qualidades e todas as boas práticas de produção de sementes, tanto de forrageiras como de grandes culturas e outras espécies que são do meio agrícola, né? Além disso, a gente tem o que falam de 4 purezas obrigatórias, que as sementes elas têm e os grãos não necessariamente terão. São a pureza fisiológica, a genética, a sanitária e a física. O que seriam essas 4 purezas, né? A física nada mais é do que a questão da pureza, a quantidade de sementes por saco ou por unidade de medida. O PMS, se essas sementes estão com danos físicos ou não estão. A pureza fisiológica é a questão da germinação, dormência dessas sementes. A genética é a pureza varietal, se naquele recipiente o produtor está comprando, realmente se ele comprou sementes de capim mombaça, ele está levando sementes de capim mombaça e não sementes de outras forrageiras ou de outras plantas indesejáveis. E a sanitária, que é um dos maiores problemas que nós temos hoje. Porque a respeito da pureza sanitária, você já consegue evitar que essa semente carregue patógenos para dentro da área. Um problema seríssimo é a presença de mofo branco em áreas de lavoura de soja. Então, por exemplo, é o caso da rosesiense. Então, sementes, elas são isentas, né? Tem esse processo de isenção, dependendo do processo de colheita, que é diferenciado, ou o processo de beneficiamento, que vai isentar a comercialização e o transporte desses inóculos de doença, de pragas, né? Que nem o próprio barba de paca, que é uma praga terrível aqui da nossa região. O respeito à pureza sanitária, ela isenta essa semente de carregar esses patógenos e esses pontos indesejáveis para os pastos. Ainda na questão sanitária, os campos de produção de semente eles não podem receber animais, né, gado pastejando de maneira nenhuma. Então, lá na Chapada Gaúcha, que é uma das regiões produtoras de semente forrageira, você vê campos enormes de forrageiras e não tem nenhuma cabeça de gado em cima dela, que são específicas para a produção de sementes.
Então isso também faz parte do respeito à pureza sanitária da semente. Além do mais, professor, as empresas idôneas elas trabalham conforme a legislação. Hoje a legislação brasileira ela blinda o produtor de sementes de má qualidade. Então existe um mínimo de pureza e germinação obrigatório para que a semente seja considerada semente, para que a empresa esteja comercializando de fato uma semente e não um grão ou uma outra classificação. Para ser considerada semente, para o gênero das braquiárias, o mínimo seria 60% de pureza e 60% de germinação, o que dá um VC de 36 mais ou menos. Já para os pânicos, a pureza mínima seria de 40%. 40% de pureza e 40% de germinação. Seria um VC equivalente a 16%. Outra coisa que chama a atenção da gente é que o produtor ele tem uma tendência de comprar semente pelo menor preço. Embora a gente veja, tem vários materiais explicando que não é o preço que é o melhor, o preço por quilo não é o melhor parâmetro, né? O que o produtor deve se atentar para que ele realmente compre uma semente em que aquele preço seja economicamente viável para ele? O preço por quilo, conforme o senhor mesmo falou na pergunta, ele não deve ser o único parâmetro na escolha de uma semente forrageira. O produtor ele deve se atentar às outras especificações dessa semente. Em primeiro lugar, é exigir a nota fiscal e o laudo. Essa é a segurança que o produtor tem que ele está comprando uma semente de qualidade atestada por um laudo de um laboratório oficial do Ministério. Além disso, ele precisa se atentar à quantidade aos parâmetros de germinação e de viabilidade, que é o teste de tetrazóleo, que vem nesses laudos, para ele ter a garantia que ele está comprando realmente aquele VC acordado com o vendedor. Então, no caso de uma semente que tem um preço muito abaixo do mercado, deve-se acender um alerta, pois provavelmente, não estou dizendo que são todos os casos, mas provavelmente tem alguma coisa errada nessa semente. Às vezes ela está com um VC menor do que o acordado, então a gente sempre orienta que o produtor faça as contas, não foque apenas no preço do quilo e sim no preço por hectare. Fazendo a conta pelo preço do hectare formado ou o preço do alqueire formado, ele vai ter a certeza e uma maior assertividade que ele está fazendo um bom negócio. E não vale a pena você pôr toda uma forma em risco por conta de uma semente de qualidade. Como é que ele pode calcular esse preço efetivo de sementes? Bom, professor, eu trouxe um exemplo para os nossos assinantes, que eu comparei 4 sementes. Os parâmetros que eu utilizei foi uma semente braquiária, um marandu convencional, e eu trabalhei com a pontuação mínima de 500 pontos de valor cultural por hectare. Então eu estou usando o mesmo parâmetro de formação para todas as sementes. Então a semente A com preço por quilo de R$10, a semente B R$ 9,50, a semente C R$ 9,00 e a semente D R$ 7,00 o quilo. Perceba que se o produtor utilizar apenas o parâmetro preço por quilo, ele vai optar pela semente D, que tem o menor valor por quilo. Quando nós fazemos a conta do valor cultural por hectare com o VC equivalente, a gente já vê que muda toda essa questão. Eu pego esses 500 pontos e divido pelo VC. Perceba que a semente A, o VC é 50, então 500 dividido por 50 eu tenho 10 quilos por hectare. Essa é a recomendação para a semente A. Na semente B, eu pego os mesmos 500 pontos, divido por 40 e eu tenho 12,5 kg para formar o mesmo hectare. Já a semente C com VC 36, eu faço 36, os 500 dividido por 36 e eu tenho a recomendação de 13,88 kg por hectare. E por fim a semente D, com um VC de 30%, 500 dividido por 30, eu tenho a recomendação de 16,66 kg por hectare. Aqui a gente já percebe a diferença, que no quilo por hectare é onde você enxerga a qualidade, onde você visualiza melhor a qualidade da semente e vê que não é só o preço por quilo que importa. Aí eu cruzo a informação, o valor do quilo vezes a recomendação, e aí eu tenho o custo por hectare, que é o custo do hectare formado. Para a semente A R$ 100, para a semente B R$ 118,80, para a semente C R$ 124,92 e para a semente D R$ 116,62. Aí fica mais fácil de se tomar a decisão.
né? Você percebe que mesmo a semente sendo mais cara no quilo, no final das contas, no hectare formado, o preço dela acaba sendo menor. E você garante que está levando uma semente de qualidade, de idoneidade. Vamos supor que a semente D faça uma promoção. Vou baixar ela para R$ 6 por hectare. Se você fizer a conta, os 6 vezes os 16, ela vai ficar mais barato do que a semente A. Só que tem um fator, que é o que a gente sempre salienta, é a questão dos parâmetros da semente, qualidade. Observando um VC de 30, essa semente ela não corresponde ao mínimo permitido pela legislação. Ela não tem os 60 de pureza e os 60 de germinação garantidas. Então ela não poderia nem estar sendo comercializada. Então não caem em armadilhas, fujam desse tipo de benefícios, de semente mais barata, uma promoção. Sempre desconfiem, sempre vão atrás, peçam os laudos. Desconfie. Preço barato em semente forrageira é sinal de desconfiança. Anderson, a gente tem visto, né, que todo ano as queixas sobre qualidade de semente, principalmente de forrageiras, embora isso aconteça com todas as culturas, né, mas ela tem sido muito grande. Esses problemas são 100% qualidade de semente ou não são em função da qualidade de semente? O que é que leva os produtores a reclamarem tanto das sementes que são comercializadas? É só a qualidade da semente mesmo que causa problema na implantação ou teríamos outros problemas? Bom, professor, a maioria dos casos de reclamação em forma de pastagem são por conta da qualidade da semente. O produtor ele procura o técnico, procura a empresa que comercializou e afirma que o problema é a semente. Então todos os casos são investigados e 99% das investigações que são feitas pela empresa, pelos técnicos, não é a qualidade da semente que é o problema. E sim uma falha no plantio, uma falha no preparo de solo, ou uma condição climática, uma falta de chuva, um excesso de chuva. Então a semente, quando você compra de uma empresa idônea, com nota fiscal e com o laudo, é muito difícil você ter problema e o problema ser a semente. Por isso a orientação é a mesma, né? Guarde a nota fiscal, guarde o laudo e guarde uma amostra da semente sempre na propriedade. Numa eventual reclamação, é feita a investigação. Se não for constatado que o problema é no campo, na boa prática de plantio, se faz uma análise com a semente que está na propriedade e com a semente que fica no arquivo da sementeira. Cruzam-se esses dados e aí se chega a uma conclusão. O que acontece muito é a questão do armazenamento. Isso é um problema seríssimo, porque na maioria das propriedades nós não temos um local correto para armazenagem de sementes. E isso acaba passando despercebido pelo produtor. Então, a questão da armazenagem é utilizar pallets, não colocar a semente sobre o solo diretamente, colocar num local que é bem ventilado, mas que não tenha umidade, trabalhar com distâncias de parede. Tem todo um protocolo de armazenagem para semente que deve ser seguido à risca, para se garantir essa germinação. O produtor e o cliente, como ele tem 60 dias a partir da data, né, de emissão da nota fiscal para uma eventual reclamação da semente. Após os 60 dias, a responsabilidade é inteira do produtor, porque as condições de armazenagem já começam a influenciar e muito na germinação da semente. Então, o cuidado ele tem que ser redobrado na armazenagem. Sobre as boas práticas, o que a gente tem observado é que uma recomendação de semente forrageira ela vai variar de acordo com o capricho do preparo do solo, o capricho nesse preparo, nessa área que vai receber essa semente forrageira. E não só semente forrageira, mas como um todo. Mas como o nosso foco aqui é semente forrageira, uma área bem preparada, com preparo inicial, duas gradagens, com a calagem de acordo com o resultado da análise de solo, ou uma fosfatagem para possibilitar um bom enraizamento inicial, um bom desenvolvimento inicial dessas plantas, uma adubação de cobertura, o primeiro pastejo, que o senhor sabe que é de extrema importância, né, para uma boa formação de pastagem, e trabalhar com a pressão correta, né, no gado. Então, todas essas etapas, elas são fundamentais para ter uma forma de sucesso. Então, se ocorre um erro
no preparo do solo, ou é um solo que não foi nem corrigido e você opta por uma variedade que é um pouco mais exigente, por exemplo, um Mombaça, o senhor não vai ter uma forma uniforme, uma forma do agrado do produtor. Então, esses fatores de boas práticas de plantio são de extrema importância. A regulagem dos equipamentos é uma outra questão que é muito negligenciada nas situações de campo. A gente observa que tem equipamentos que não têm manutenção, equipamentos que a trava da Vicom, por exemplo, não funciona da maneira correta, o produto tem rachaduras, então você acaba perdendo semente no decorrer do caminho. Então são pequenos detalhes que somados podem acarretar numa falha na formação, né? E nesse caso não é um problema da semente, então, e sim um problema operacional. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, que é muito comum a gente encontrar, talvez não só tratando, já saindo um pouquinho da qualidade de sementes, mas é a questão de misturas de espécies forrageiras, né? Que as pessoas misturam semente de tamanho muito diferente e tal. Qual que é a sua opinião com relação a essas misturas de 3, 4 espécies num único plantio? Bom, tecnicamente eu não concordo com essa prática, porque você tem problemas tanto no operacional, na hora de fazer a distribuição, né, o plantio dessas sementes, que com sementes de densidades variadas, você tem uma segmentação, né, dentro do próprio equipamento pendular, ou a disco, ou as plantadeiras elétricas, e você acaba tendo uma distribuição desuniforme. A semente mais pesada vai para o fundo do equipamento, ela acaba caindo primeiro, e depois você acaba semeando as sementes mais leves por sequência. Além disso, tem a questão da seleção dos animais, né? A gente sabe que os animais criados a pasto, eles são seletivos. Então, se você tem 2, 3 espécies forrageiras dentro de uma mesma área, você vai acabar pressionando mais uma do que outra por conta da seleção do animal. O animal vai acabar pastejando uma primeiro, vai exercendo uma pressão maior sobre essa forrageira, e essa forrageira, consequentemente, vai acabar findando nessa área e não vai ser o objetivo. Uma coisa que surgiu com grande força aí nos últimos tempos foi a semente incrustada, né? Qual que é a sua opinião sobre essa incrustação de sementes? Bom, professor, como toda tecnologia, ela é bem-vinda e tem que ser utilizada da maneira correta, né? As sementes incrustadas, elas têm uma característica de melhorar o rendimento operacional do plantio. Com o revestimento, ela acaba com um peso maior, então ela tem uma faixa de cobertura maior do que uma semente convencional. Enquanto uma semente convencional você vai trabalhar com uma faixa de 7 metros, com incrustadas você consegue até trabalhar com 12 metros de faixa. Então você rende mais o plantio. Mas ela tem uma particularidade, que é a questão da incorporação, né? É muito comum na nossa região os plantios a lanço em área recém-gradeada ou recém-nivelada, onde não é feito uma compactação com rolo ou com uma niveladora fechada. Para sementes incrustadas, essa prática é essencial. Como ela tem essa camada, né, em volta, ela precisa de mais água, ela precisa de umidade de todos os lados. Então, o fato da semente estar incorporada, levemente incorporada ao solo, possibilita a germinação. Um fator também extremamente importante para plantio de sementes forrageiras é a profundidade de plantio. Existem vários estudos que comprovam que a profundidade máxima para a semente forrageira é de 3 centímetros. As sementes de pânico, que são menores ainda, você tem que trabalhar com uma leve incorporação. Como são sementes pequenas, elas não têm uma quantidade de reserva elevada que faz com que essa semente saia de uma profundidade mais abaixo e quebre essa resistência do solo para poder sair as primeiras folhas, né, dessa planta. Então, a profundidade é de extrema importância. A gente acompanhou casos, né, na safra passada que a incorporação com grade niveladora em solos arenosos, por exemplo, mesmo ela totalmente fechada, com a variação de textura no solo, você tem plantas que estão enterradas a 2 centímetros, a 3 centímetros, mas você tem plantas que são enterradas a 6, 7 centímetros. Então, com isso, a gente não não possibilita a semente uma boa condição para germinação. Ainda com relação aí a essa questão da implantação, do estabelecimento, né, dessas, no caso específico de pastagens,
tem ocorrência de pragas após o plantio, durante o plantio? Isso é comum? Sim, professor, isso é muito comum. Tanto que a gente comentou sobre as sementes incrustadas, né? Algumas sementes incrustadas já vêm tratadas com inseticida para viabilizar esses primeiros dias da plântula, né, na área, evitar danos, por exemplo, como formigas, que podem acabar com formas, podem causar manchas, né, na formação dessa pastagem. E uma das pragas que eu tenho visto muito aqui na região e tenho me preocupado bastante por conta do hábito dela ser muito rápido, o dano ser muito severo em formações recentes, e de difícil percepção pelo produtor, pelos funcionários, pelo operacional das fazendas, que é a pulga saltona. Ela é presente em todas as áreas, né, daqui da região do Tocantins, no Maranhão e no Pará. E quando o capim está estabelecido, ela faz o dano, uma pequena raspagem nas folhas, mas ela não acaba matando a planta. Porém, em formas novas, nas plântulas ainda até 3 folhas, 2 folhas, um ataque de pulga saltona pode acabar com a forma. Quando ela raspa a folha, ela injeta uma toxina que na planta nova, que tem pouca estrutura, ela acaba morrendo e é de um dia para o outro. O hábito dessa praga é mais no início da manhã e no início da noite, então fica difícil de enxergar ela nas áreas de forma. E quando você observa o dano, normalmente já é tarde, que ela já está causando dano e você já vai ter problemas na formação. Nesse caso da pulga saltona, o tratamento da semente ajuda ou tem que ser um tratamento pós-plantio? Hoje tem produtos que dão um residual para a pulga saltona, mas o residual é de 15 dias a 20 dias. Então, quando você observa esse tipo de praga na área, é necessário fazer um controle químico, né, com um piretroide ou um outro produto de contato. São insetos sensíveis, então você não precisa trabalhar com doses elevadas ou produtos de valor agregado, valor muito alto. Você consegue ter um controle eficiente com pouco desembolso. Mas é importante que se fique atento, porque o dano dela é muito rápido e é de difícil visualização. Ela é um coleóptero pretinho, escuro, bem pequenininho, que causa um dano de raspagem nas folhas, né? Gostaria de agradecer aqui então a participação do nosso colega, amigo aí, Anderson da Silva Ricardo, tá? E este foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agroverdades. Apoio Agrominas e Grupo J de Mito.